Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Capricórnio, para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Capricórnio. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e curta esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E essa leitura é para o mês de junho. Vamos começar aqui tirando energias para saber o que é que a gente precisa limpar. O que é que as pessoas de Capricórnio estão precisando limpar da energia esse mês, aproveitando a lua minguante, que é um período que pede recolhimento e limpeza, para poder começar junho com o pé direito. Aqui com o oráculo do espírito animal, veio o lagarto. Vamos ver aqui com o Ho'oponopono também, que é uma técnica, uma prática de cura e limpeza energética havaiana. Para quem gostar desse tipo de... tiver interesse em conhecer mais sobre o Ho'oponopono, eu recomendo muito essas cartinhas. Vou ver aqui. Money. Significa fluir dinheiro, ganhos, vendas. E não importa de onde venha, em qual idioma, a energia do dinheiro sempre virá. Vamos ver aqui. Mais uma cartinha do Ho'oponopono. Aqui é escrito no dialeto havaiano, eu não sei ler a primeira frase, mas significa todos os desafios que você tem na sua vida hoje. Então, os desafios que você tem na sua vida hoje, em princípio, estão ligados com a energia da matéria, do dinheiro, mais especificamente. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha no livrinho, qual é a mensagem do lagarto. Assim, o lagarto é um animal bastante sensível, né? Ele tem uma grande sensibilidade, até espiritual, mediúnica, né? E é uma coisa que as pessoas de signo de terra, às vezes, subestimam, né? Todas as pessoas, independente de signo astrológico, elas têm uma sensibilidade, têm a mediunidade, né? A mediunidade é como um sentido, tanto quanto a visão, o olfato. Então, algumas pessoas são mais sensíveis e outras podem, e aí não conseguem, às vezes, ignorar essa sensibilidade. E outros, às vezes, conseguem e podem ir trabalhando essa sensibilidade ao longo do tempo. Então, tem uma coisa aqui relacionada à energia das pessoas no seu trabalho. Porque, assim, pessoas muito sensíveis às energias dos outros, às vezes elas podem se deixar contaminar pelo ambiente, pelo lugar que elas estão. E você tem sentido isso. Você tem se sentido muito influenciado, muito afetado pela energia do ambiente, principalmente de trabalho. E você tem medo de sair desse ambiente e acabar, né, não conseguindo outra coisa. Você tem medo de ficar sem dinheiro, tem medo de largar essa oportunidade, de que deixar esse lugar ou determinada oportunidade pode te deixar em falta, pode te atrapalhar a sua carreira, né? Os seus investimentos profissionais que você vem fazendo aqui. Aqui também pode estar falando de algumas pessoas que estão sendo muito influenciadas no campo material. Então, muito influenciadas para consumir demais, para gastar demais. Por exemplo, às vezes, sei lá, você vai comprar um celular. E aí, você não precisa e nem quer um celular tão caro. Mas as pessoas ao redor ficam dizendo, é melhor você comprar esse aqui é mais legal. E no fundo, assim, para você não precisa ser aquele que é mais caro, sabe? Então tem uma coisa de a influência das pessoas ao seu redor está afetando os seus gastos, os seus ganhos, está afetando a sua relação com o dinheiro, seja por medo de faltar, seja por
por um gasto excessivo aqui. Então tá pedindo para nessa lua minguante vocês aproveitarem para se limpar disso, né? E primeiramente se limpar disso. E em segundo lugar, proteger a energia de vocês. Se vocês são pessoas mais sensíveis, mesmo que vocês não percebam, mesmo que não seja tão consciente para vocês, a energia das pessoas ao redor está influenciando muito vocês. Então, por exemplo, você pode ter um colega de trabalho que está te estressando. Sendo que você percebe esse estresse, mas você não percebe a magnitude desse estresse. Você não percebe o quanto isso, por exemplo, já está afetando sua saúde. O quanto isso afeta o seu crescimento dentro da empresa. O quanto isso, de algum modo, está interferindo na sua energia. Então, aqui tem esse primeiro conselho sobre limpeza e proteção, sabe? Nesse momento. Então, se são pessoas que você sente que te afetam, tente se afastar dessas pessoas, sabe? Cuidado aqui também com um excesso de ganância, assim, o dinheiro pelo dinheiro, sabe? Não tem problema nenhum a gente querer conforto, querer viajar, querer ter acesso às coisas, querer, né, ter acesso ao que o dinheiro proporciona. Inclusive, todo mundo deveria ter acesso, né? Mas cuidado, assim, às vezes a gente entra num ritmo tão frenético na produção e na acumulação de riqueza, né, de bens, de matéria, que a gente não está conseguindo nem aproveitar, que a gente está fazendo isso, na verdade, só pelos outros, para impressionar, ou então para garantir uma certa estrutura, um certo conforto para outras pessoas, sendo que isso... E assim, você ajudar as outras pessoas da família, amigos, isso aqui, não tem problema. Mas tem que ter um limite. Então, assim, eu sinto, por um lado, uma coisa meio te sugando, assim, sabe? Uma força te sugando pra... meio que sugando sua energia pra você estar sempre produzindo mais e mais e mais e mais. E tá uma coisa um pouco sem sentido aqui, né? Então, tente limpar isso dessa energia para que você possa ter uma relação mais equilibrada com a matéria, com o dinheiro, para que você possa aproveitar melhor os frutos do seu trabalho, para que isso não impacte negativamente na sua saúde, no seu bem-estar, nas suas relações, né? Tem que ter esse cuidado por isso. Não é uma visão aqui moralista sobre o dinheiro de volta de pobreza, nem nada do tipo, longe disso. É sobre esse dinheiro ter sentido na sua vida, você conseguir aproveitar, você conseguir ter uma relação realmente equilibrada, certo? Agora vamos ver que energias vão ser mais centrais, né? Vão permear esse mês de junho para os capricornianos. Aqui a gente vê o que precisa ser limpo, com esses dois oráculos inicialmente. E agora vamos ver a energia de modo mais geral, certo? E conselhos também sobre como lidar com essa energia. Quem deseja uma leitura particular, na descrição do vídeo vocês encontram o meu contato para o WhatsApp para fazer os agendamentos. Encontram também meu site, ligiatarot.com, e o Instagram, @ligiatarot. Tá bom? Vamos lá. As energias para Capricórnio. A energia principal veio o Cavaleiro de Paus. Me traz de novo essa energia de uma corrida meio cega, assim, sabe? O Cavaleiro de Paus, ele é muito apressado, ele é muito empolgado, assim, sendo que às vezes ele não tá percebendo para onde ele tá indo, né? Ele simplesmente está indo, sem... Se a gente olhar bem aqui pertinho, não sei se dá pra ver com muita clareza, mas assim, esse homem, ele tá olhando, ele tá com o olhar fixo nesse fogo na mão dele. E o fogo, essa energia do fogo, ela cega, né? Ela encandeia, assim. Então, se você ficar olhando diretamente para o fogo, você se cega. Tem um pouco essa energia aqui de um foco
não é um foco com propósito. É assim, é como se tivesse perdido o sentido, mas você nem percebeu isso porque você tá cego para o que tá acontecendo. Assim, você não tá vendo para onde a sua pressa tá te levando. É uma energia um pouco perigosa aqui, porque às vezes a gente tá indo pro buraco, né? Às vezes a gente tá indo pra assim, tá se direcionando para uma situação difícil, sendo que por quê? Porque a gente não tá atentando para como a gente tá agindo, para as consequências cotidianas das nossas ações. Assim, as consequências das nossas ações, elas não são só lá no final. Elas vão se dando ao longo do tempo, no dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa que de repente tem burnout, não é de repente. É uma doença que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, até que você, assim, explode, né? Até que chega um limite. Então, aqui tá pedindo, em primeiro lugar, para ter mais atenção com a sua rotina, com a forma como você está fazendo cada coisa. Eu tô falando rotina no sentido do seu dia a dia, sabe? De olhar para cada atividade do seu dia com atenção, sem pressa, sem querer atropelar. Alguns aqui podem estar fugindo de uma dor, de um sofrimento, podem estar fugindo de olhar para algo que feriu, podem estar ignorando essa sensibilidade que vocês têm. Então, assim, alguns aqui percebem que certos ambientes, que certas coisas não fazem bem, ou se magoaram, se feriram, se prejudicaram de alguma forma com as palavras de alguém, com as atitudes de alguém, e estão tentando seguir em frente, passando por cima disso, e não tentando entender e curar, sabe? Curar não é a gente seguir em frente sem olhar para trás e tratar aquela situação, aquela dor, como se não tivesse acontecido. Seguir em frente é a gente continuar seguindo a nossa vida, né, dando atenção para as atividades do nosso dia a dia, ao mesmo tempo que a gente busca olhar para aquilo que machucou e busca entender por que machucou, como machucou, qual a sua responsabilidade nisso, qual a responsabilidade do outro nisso, como se sentir melhor com relação a isso, como se limpar dessa energia de mágoa, como se proteger daqui para frente, se for possível. Então, às vezes a gente se magoa numa relação e a gente quer emendar noutra, ou a gente quer virar assim um pegador, né? Quer sair beijando todo mundo, ficando com todo mundo, às vezes de uma forma um pouco irresponsável. E isso não vai diminuir a dor que a gente está sentindo. Não diminui, não melhora, não resolve. E aí tem um elemento assim de que às vezes isso faz com que a gente fique mais tempo em sofrimento, porque a gente fica guardando aquilo ali, né? Então tem uma coisa de precisar olhar com mais carinho pro que te fere, pro que te incomoda. E não permitir. Aqui tem algumas pessoas que estão se deixando levar por uma ganância ou por uma necessidade mesmo de dinheiro, mas assim, associada a um medo de falta, né? Então assim, eu preciso desse emprego. E eu não posso sair porque eu preciso desse emprego. Mas você pode sair para outro. Sair não quer dizer que vai ser para nada. Você pode procurar encontrar outro e não ficar refém dessa situação. Então tem algumas pessoas aqui se deixando sendo humilhadas, sendo maltratadas e permitindo isso porque acha que não pode sair dessa situação ou porque acha que para alcançar determinado objetivo precisa passar por isso. E não precisa. Não precisa ser dessa forma. Vocês são livres. Aqui o 3 de paus vem lembrando vocês dessa liberdade, dessa possibilidade de expandir os horizontes. Então, de repente, você não vai encontrar outro trabalho exatamente como esse, outra relação exatamente como essa. Mas existem outras que podem ser tão boas ou melhores. Pode também ter uma necessidade de deslocamento aqui. Então, talvez na sua cidade não tenha um emprego na sua área, de fato, mas na cidade vizinha pode ter. No estado vizinho pode ter. Você já parou para pensar sobre mudar de cidade, mudar de estado?
Às vezes a gente tá acomodado ali numa vida, numa rotina, e a gente nem cogita outras possibilidades. É como se a vida estivesse provocando a isso. Para quem isso aqui é uma relação, pode ser que você esteja mantendo essa relação pelo desejo sexual. Então, assim, deixando que a energia de fogo, né, a energia sexual te domine nesse momento. Então, por exemplo, a pessoa é estúpida com você ou não satisfaz suas necessidades emocionais, mas porque a química é muito boa, você permanece. Não é interessante. Isso está te fazendo mal. Se fosse uma relação casual, uma relação assim sexual que não te fizesse mal, era uma coisa, mas está fazendo mal, entende? Você é uma pessoa bastante sensível. Aí aqui com o 7 de ouros de um conselho, ou 7 de copas de um conselho, vem pedindo para realmente enxergar melhor as oportunidades, as possibilidades, as pessoas que estão ao seu redor. Porque tem gente, tem relações aí que você acha que são boas para você e na verdade não são. Você está se iludindo com relação a algumas pessoas aqui. Então tem essa necessidade de abrir os olhos com relação a alguém. Ou então às vezes a gente pensa assim, esse comportamento aqui não é muito legal realmente, mas também não é nada demais. Dá para ir levando, dá para aguentar. Então, um exemplo simples aqui. Eu tenho um amigo que sempre tá bebendo. Então, toda vez que ele me chama para sair, é para beber. E aí, sei lá, eu não me sinto mais tão bem bebendo, mas aí para encontrar com ele eu acabo bebendo também. É interessante você mudar essa dinâmica da relação. Se é uma pessoa que você gosta e se importa, comece a propor e a fazer atividades com essa pessoa que não envolvam a bebida. Se é uma pessoa que você, no fundo, não faz tanta questão assim, que sente que realmente não é nem só pela bebida, vocês já não estão mais tão alinhados, talvez seja o caso de se distanciar. E aqui pode ser sobre vícios, pode ser sobre comportamentos mesmo, pessoas que às vezes têm o hábito de ficar falando mal dos outros. Então, assim, todo mundo tem a sombra dentro de si. Mas como é que a gente lida com essa sombra? A gente deixa ela se manifestar de qualquer maneira, assim, aleatoriamente? Isso é muito perigoso, pode ser muito prejudicial pra gente e pros outros, né? Mas eu acho que o principal aqui é que tem alguns que realmente estão se iludindo sobre um hábito, sobre um modo de fazer as coisas, sobre uma relação. Algo que vocês acham que não está fazendo mal, não está atrapalhando, não está. Está assim. Está assim. E o que faz você. O que pode atrapalhar ainda mais isso é uma certa. É esse apego material. O que é o apego material aqui? É o apego ao dinheiro? É. É o apego às coisas? É também. Mas o apego material também é o apego a uma estrutura. Então, assim, eu tenho essa amizade há muitos anos, eu não vou me distanciar. É uma pessoa da minha família, um primo, é uma pessoa que eu me importo muito. E assim, não tô falando para vocês deixarem de se importar com as pessoas, cortarem necessariamente um vínculo aqui, mas precisa, de fato, aqui, com certeza absoluta, mudar a dinâmica. Da forma como isso está acontecendo não tá legal. Então, esse apego à estrutura aqui, ele pode ser esse tipo de estrutura, uma estrutura familiar, uma estrutura da dinâmica da relação, entende? Não necessariamente a dinheiro e um trabalho e tal. Pode ser também. Então, essa leitura aqui, ela se aplica para várias situações. Dependendo do que você estiver vivendo, você vai identificar. Então, por exemplo, você tem um familiar que você gosta muito, é uma pessoa que te ajuda, que te entende, mas essa pessoa já demonstrou em várias situações que sente inveja de você. Você faz uma coisa, a pessoa vai lá e faz também. Você compra uma coisa, a pessoa vai lá e compra um melhor do que o seu, para provar que faz melhor, sabe? Que pode mais. Isso não é legal. Aí você pode pensar assim, mas isso não me afeta, não me faz mal, não me importo. Mas a inveja que essa pessoa sente de você afeta a sua energia, assim. Você tá se iludindo achando que não, mas afeta. Então é preciso observar a realidade tal como ela é, né? Desculpe que a minha vizinhança é bem
animada. Tem muitas crianças. Eu tô gravando num domingo. Então tem um barulhinho. Então prestem atenção nisso, sabe? Não menosprezem a sensibilidade de vocês. Tem alguns aqui que estão subjugando mesmo essa sensibilidade, esse lado sensitivo. Estão ignorando sinais do próprio corpo, da própria energia. Como você se sente depois... Pronto, um exemplo aqui, nesse caso dessa pessoa próxima, um familiar próximo que você gosta muito, mas sente inveja. Como fica o seu corpo, a sua saúde, depois que você encontrar essa pessoa? Logo que você chega em casa ou no dia seguinte. Tenho certeza que alguma coisa ruim você sente. Certeza. As pessoas de Capricórnio que eu tô falando aqui, com certeza se sentem mais cansados, sem energia, desmotivados. Às vezes pegam uma gripe, dá uma crise de rinite, sei lá o quê. Certeza que isso tá acontecendo com alguns. Então, observem esses sinais do corpo, não ignorem. É como eu costumo falar, os nossos dons intuitivos e sensíveis, né, sensitivos, eles são superpoderes, né? São qualidades que a gente precisa aprender a usar ao nosso favor para se proteger, para tirar o melhor da vida, sabe? Para a gente conseguir aproveitar as energias que estão disponíveis para seguir melhor, não pior. É uma ajuda. Bruxa branca, seja luz, que pega mais um conselho. Esses conselhos, eles são sobre o mês no geral. Eles não são só sobre essa situação que eu tô trazendo com o tarô, tá bom? Agora eu vou pegar uma cartinha. Essa carta é do Anjos e Ancestrais. Eu vou pegar uma carta do Trabalhe a Sua Luz. Veio, faça uma pausa. É o trabalho de uma vida inteira, não de uma estação. Saia da esteira. Tá. Realmente, tem uma necessidade. A bruxa branca, ela fala especificamente sobre você estar em um contexto que é prejudicial para você e para sua energia. Pode ser um contexto profissional, pode ser um grupo de amigos, pode ser a família, enfim. E essa mensagem, ela lembra da gente ser luz. Então, não é porque naquele lugar as pessoas gostam de falar da vida alheia que eu vou falar também. Não é porque a pessoa é invejosa que eu vou ser também. Não é porque a pessoa é racista, homofóbica, seja lá o que for, que eu vou ser também. Entende? Então, é você conseguir ser luz de um ambiente. Aqui eu não tô falando pra você de, assim, brigar com as pessoas porque elas estão falando certos assuntos, porque elas trazem uma energia negativa. Pelo contrário, é para vocês trazerem a luz, trazerem o bem. Então, se as pessoas estão falando da vida alheia, mude de assunto. Tente falar de outra coisa. Se é uma pessoa com quem você pode conversar, que tem o mínimo de abertura para entender que uma atitude, uma fala está sendo racista, homofóbica, tente explicar para ela por que aquilo é nocivo, por que aquilo é ruim, né? Em alguns casos, é interessante aqui que alguns realmente tirem férias, se afastem. Então, por exemplo, tem pessoas que elas são tão ligadas ao trabalho que fora do horário de trabalho, elas também estão convivendo muito com os colegas. E assim, a gente conviver com colegas de trabalho é normal, não tem problema. Sendo que se aquele ambiente é um pouco, assim, é excessivamente competitivo, é um pouco tóxico pra gente, é uma fonte de estresse pra gente, a gente trazer aquela energia para o restante dos nossos dias, do nosso tempo, pode ser demais para nossa energia, sabe? Pode te sobrecarregar. Então, por exemplo, você passa 8 horas trabalhando com aquelas pessoas, aí de noite você sai com elas, aí no final de semana você tá com elas. Tente reduzir isso, tente parar um pouco de fazer isso por um tempo e veja como você se sente. Diga assim, não, esse mês de maio ou de junho, por exemplo, eu não vou ficar saindo com essas pessoas. Vou ficar mais em casa, vou fazer outras coisas, vou viajar, né? O Três de Paus também pode falar sobre uma viagem. Vou fazer algo que me distancie um pouco desse grupo, desse lugar, dessas pessoas. E veja como você se sente depois. Assim, os conselhos que eu trago relacionados à espiritualidade, mas também à vida no geral, com o tarô,
são propostas, porque é assim que eu vejo a espiritualidade se manifestando na vida das pessoas. A espiritualidade convida a gente a agir de uma certa forma, a pensar de uma certa forma, a se comportar mesmo de determinada maneira. E a gente pode aceitar esse convite ou não. Então, vocês podem fazer o teste aqui. Teste e veja como você se sente. Você não precisa fazer porque eu tô falando, ou porque a outra taróloga tá falando, porque um padre falou, um pastor falou. Não, mas se permita tentar. E experimentar algo diferente. Experimentar se distanciar de certas pessoas. Experimentar um novo modo de agir, um novo modo de pensar. Porque da forma como tá, está te ferindo, está te fazendo mal. Tá? O primeiro passo é reconhecer isso. Reconhecer o que o seu corpo está dizendo, o que a sua sensibilidade vem falando. E o segundo passo é como se proteger disso. Às vezes vai ser se distanciando, às vezes vai ser mudando o assunto, às vezes vai ser mudando a dinâmica da relação, mas a frequência com que você vê certas pessoas. Então, vai depender de cada caso, mas é importante que se faça esse movimento, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, me contem aí que situação é essa. E quem desejar uma leitura particular, vocês têm as informações na descrição do vídeo e no site ligiatarot.com, tá bom? Até a próxima!